Boa tarde, Francisco José, os ouvintes da Regional. Esse é um trabalho que a gente trabalhamos na parte do controle do incêndio, né, que foi muito doloroso ver essa floresta sendo devastada pelas chamas. E hoje aqui, com a iniciativa aqui, a ideia do Adriano, e buscou essa parceria aqui com a ONG, com a Agroipu e também a Grupo dos Escoteiros. A gente fez várias reuniões, inclusive delimitamos as áreas que seriam prioridades, né? Hoje nós estamos na área prioritária, o lado esquerdo do restaurante até a Casa de Pedra, que é a nossa primeira etapa desse trabalho. Então é um trabalho minucioso, né? Um trabalho que tem que ser feito com muita cautela. A gente não pode inserir árvores que não sejam da região. Então tem que ser nativo, tem que ser árvores que sejam na região. Aí a gente está pedindo aqui a todos os empresários, as pessoas que têm interesse em ver essa floresta recomposta novamente, né? Doações de saco para floração de mudas, doações de equipamento para cavadores, materiais orgânicos, que a gente possa trabalhar. E a parte financeira também, porque existe um custo bastante elevado para esse trabalho. Então a gente está aqui, né, nessa empleitada, e a gente vê a possibilidade aqui de umas 20 mil mudas esse ano, para a gente deixar mais ou menos, né, com a expectativa de daqui a uns 10 anos a floresta esteja recuperada novamente. E a gente aqui aproveita o agradecimento de uma parceria muito importante que iniciou esse processo, que foi o Horto Municipal de Croatá, aí na pessoa do Macedônio, que é o secretário, que nos atendeu e nos doou muitas mudas, né, que a gente está aqui com uma quantidade de mudas, inclusive essas de hoje que a gente está, grande parte dessas mudas foram doadas pelo município do Croatá, sensibilizado também com essa causa, né, dessa parceria dos municípios, que é muito importante. E também aqui era para estar presente o Compan, né, que é o administrador da APA. Infelizmente não está, porque a Henri, que era a nossa gerente, ela foi transferida para outra unidade, não está mais gerenciando a APA de Ipu. Lamentável, né, que é uma pessoa muito competente, uma pessoa que o Ipu perde muito com a perda dela, né? Eu acho que foram poucos meses de estrada poucos meses, mas é uma pessoa muito atuante, muito expressiva, e eu acho que essa atuação dela de ser muito, querer fazer as coisas com rapidez, acho que foi esse o grande motivo dela ter sido transferida. Mas infelizmente o Compan não está aqui. Procurei de alguma forma entrar em contato com as pessoas do Compan, mas não foi possível. Mas na próxima semana a gente está entrando em contato com o Compan, e com certeza no próximo sábado que a gente estará aqui novamente fazendo pelo menos chegando até a parte esquerda do restaurante aqui, a parte esquerda da Estrada da Bica. Vamos ver se no mês de janeiro a gente completa toda essa parte, né? E aí será um reflorestamento com acompanhamento técnico. Isso, né, exatamente. Apesar de que você também é da área, mas com certeza, será um reforço. Com certeza o pessoal do Compan deveria estar aqui hoje, não está justamente por causa disso. A gente lamenta, né, a ausência da Henri, mas com certeza serão convidados também a participar, até porque essa iniciativa deveria ser até deles, né, que são os gerentes. Mas a gente, com essa ânsia de manter esse patrimônio que não é só do povo ipuense, é um patrimônio da humanidade, né? A bica do Ipu é conhecida em todo lugar do mundo. Se você colocar a bica do Ipu em qualquer site, você vai ver aí, uma maravilha. Você conhece o Ipu pela bica, né? Pela bica, é verdade. Nossa referência. Nossa referência. Então, entre esse cartão postal, a gente não pode deixar ele se apagar, não pode passar a borracha em cima, não. Certo? A gente tem que manter vivo. E então essa proximidade do inverno nos deu essa... E aí só faltou a centelhazinha, né? Deram a ideia, então vamos cair dentro. Então tá aqui o grupo de escoteiros. Esses escoteiros também estão todos, né? Rapaz, essas pessoas aí... bem para a sociedade, olha, eles estão inseridos, no incêndio aqui, que nós chegamos aqui por acaso, em meia hora eles estavam aqui. Parece que estão mais ativos do que o corpo de bombeiro. E aqui também, com poucos minutos depois da ideia que foi lançada, nós estávamos reunidos já orquestrando aqui, fizemos um mapeamento todinho, como é que ia ser, as espécies que seriam inseridas. E aí a gente está aqui plantando hoje oiti, ipê, aroeira, essas plantas que fazem parte aqui do nosso bioma, parte da nossa flora, né? Nossa flora. E a tendência é que a gente traga para cá o sabiá, pau-ferro, pau-branco, essas árvores aí que a gente está... Muito ipê, nós plantamos muitos ipês amarelos, branco, certo? Então nós vamos dar uma reflorestada aqui, e eu acredito que em breve a gente terá bons resultados, e quem sabe a gente vê novamente essa floresta recomposta. Forte abraço, meu irmão. Ok, eu que agradeço aí o acompanhamento. A Regional aí, que é uma parceira nossa em todos os eventos que a gente faz. A gente está tentando sensibilizar a sociedade para que compre também essa ideia, tá certo? Obrigado, meu irmão. O Vitória aqui representando o grupo de escoteiros Águias do Ipuçaba, que está envolvida nesse trabalho aqui do reflorestamento, aqui nas margens do Riacho Ipuçaba, aqui nas margens também da estrada que dá acesso à bica. Como é que você vê esse tipo de trabalho, esse tipo de ação, minha querida? Isso é uma coisa muito boa que a gente está fazendo para a natureza, né? Reflorestando a natureza, porque essa queimada devastou tudo, não restou nada. A bica já foi um ponto muito bonito, um ponto turístico muito bonito. E assim a gente está tentando fazer
fazer ela ficar assim de novo. Isso que é o que eu penso que a gente está fazendo. Voltar às suas matas e novamente surgir a bica, a queda d'água, né? A queda d'água, a cachoeira. Que fique sempre tudo verdinho, que chova muito para ajudar a natureza, porque sem chuva a natureza praticamente não é nada. Bom, então, e como é que você se sente fazendo esse trabalho? Tentando ajudar a natureza a se recompor. Não, assim, eu sinto... Como é que você se sente? Eu me sinto muito lisonjeada por estar ajudando a natureza, que eu sei que eu estou ajudando a natureza agora, mas quando eu precisar, a natureza um dia vai me ajudar também. Nós fazemos parte dela, né, Vitória? Isso mesmo. Você tem quantos anos? Eu tenho 12. 12 anos e já tem essa consciência ambiental, né, querida? Pois é, né? Porque... Todas as pessoas, inclusive, têm muito mais idade do que você e às vezes não têm essa consciência, né, querida? Pois é, porque agora esses vândalos ficam arrancando as plantas, queimando essas coisas. Eu não gosto disso. Tipo, isso é como se estivesse arrancando um pedaço de mim, do meu corpo. Mesma coisa de vocês cortar, ai, tá doendo, a natureza sente a mesma coisa e ninguém pensa nisso. Muito bem, então é o recado de uma jovem que já tem a consciência do que é o meio ambiente, a importância da natureza. Muito obrigado, querida, pelo seu relato. Muito obrigada. Bom dia. E com o vereador Adriano Melo, que teve essa iniciativa desse reflorestamento, que é necessário. É necessário, a natureza foi muito devastada, você que acompanhou aquele momento de tentar apagar o fogo, debelar o fogo que estava consumindo toda a nossa floresta, você viu de perto a situação. E agora tem essa ideia desse reflorestamento, desse replantio de plantas nativas que fazem parte da nossa flora. Adriano, forte abraço. Inicialmente, parabéns pela tua iniciativa, meu irmão. Boa tarde, Francisco José. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Regional, programa Fatos em Debates. Francisco José, o sentimento que nós tivemos no dia daquelas queimadas, infelizmente no início um sentimento de amargura vendo aquela grande devastação da natureza, onde a gente já calculava que seria imenso prejuízo para todo esse ecossistema. Mas veio-nos à luz a esperança quando a população do Ipu atendeu a convocação, participou ativamente do combate às chamas naquela noite, juntamente com essa equipe gloriosa e guerreira do Grupo de Escoteiros Águia do Ipuçaba, e tivemos ainda a ajuda profissional do Corpo de Bombeiros, uma equipe de Sobral que foi deslocada até o município de Ipu. Naquele momento nós sentimos aqui seria grande realmente o prejuízo que nós teríamos. De imediato, após aquela fatídica noite, nos reunimos e decidimos que nós teríamos que tomar uma atitude, teríamos que avançar, porque a natureza não podia esperar. A natureza não podia esperar que ela fizesse esse processo de recomposição, de recuperação sozinha, porque seria muito longo esse período e, infelizmente, os prejuízos iriam se acumular ano a ano. Ela consegue, mas demora muito, né? Consegue. O processo é lento porque a gente vê que quando a árvore que ela vai na parte que está já caindo a semente, aquela semente é uma ave, leva para um ponto mais distante, aqui cai no chão, aí ela vai nascendo, vai dando espaço e criação a novas árvores, mas a gente sabe que esse processo da natureza leva muito tempo. Então a gente resolveu, juntamente com um grupo de amigos, com os escoteiros, com o pessoal da ONG Biodiversidade, na pessoa do Cícero Jerônimo, nós fizemos levantamento com professores, com amigos que conhecem bem essa mata da APA da Bica do Ipu, identificando as espécies que são já nativas dessa região. E foi com esse pensamento que nós fizemos algumas articulações e quero aqui agradecer o Macedônio, secretário de Agricultura de Croatá, que gentilmente atendeu o nosso pleito, cedeu as mudas para que nós pudéssemos iniciar esse processo. Processo esse que inicia-se hoje, nesse 9 de janeiro de 2016. Já avançamos no sentido de plantarmos a primeira etapa e esse processo a gente tem um calendário, um cronograma para desenvolver durante toda a quadra invernosa. Esperamos que o grande arquiteto do universo abençoe o povo nordestino, em especial o povo cearense e ipuense, e que essas chuvas venham então a banhar o solo de Iracema, para que esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, mesmo com efeito formiguinha, né? É uma árvore a cada 8 metros, mas que a gente vai pegar aí durante longo desses anos, para que a gente veja novamente essa floresta exuberante, digna do romance de José de Alencar, para que a gente tenha assim a nossa identidade preservada, ver a nossa bica linda e bela correndo aqui, inclusive nesse momento, Francisco, a gente se deleita com esse sereno, com essa chuva. Ou seja, o reflorestamento, o replantio aqui está sendo abençoado, né? Com certeza, aí assim, abençoado, quer dizer, o grande arquiteto vem, dá contribuição
distribuição dele, manda água lá de cima para reforçar o trabalho das pessoas que tiveram aqui, dos voluntários da sociedade do município do Ipu, do grupo de escoteiros e também do pessoal da ONG, os participantes da ONG Biodiversidade, para que somadas essas forças a gente possa então fazer o trabalho de ver novamente essa grande cobertura vegetal para atrair os pássaros, para poder recuperar todo o ecossistema, porque nós devemos agir, nós devemos ter essa iniciativa, Francisco José, porque o poder público, mesmo assistindo a toda essa catástrofe, que foi o desmatamento, quando eu falo poder público, eu falo poder público municipal, federal, estadual, em todas as suas esferas. Infelizmente, o que nós sabemos até agora é que estão de braços cruzados. Nós continuaremos nossas cruzadas. E se eles continuarem sentados, calados e omissos, nós vamos fazer o nosso trabalho. Mas também, se eles despertarem para a realidade da ação, todos nós e toda a população ipuense irá agradecer. Porque, Francisco José, a natureza não pode esperar. Com certeza. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes do programa Fato em Debates e que a gente tenha um bom inverno, um inverno produtivo, que abençoe São Sebastião, essa terra de Iracema, para que a gente possa mudar esse quadro da dificuldade da falta d'água no nosso município.